Caiu no colo do catequista essa semana a pergunta: o que é a regressão? O que é a dita regressão? Bom, a gente está falando aqui de hipnose, certo? Regressão é hipnose, sempre, 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 sempre. E por que se pergunta a um catequista? Porque provavelmente essa pessoa ficou impressionada com o que ela ouviu. Alguém fez uma regressão, provavelmente a vidas passadas, já vamos falar sobre isso, e começou a sentir uma dor na perna inexplicável, tomou uma facada e sentiu a dor, de repente abriu os olhos e enxergou sangue espiritual correndo pelo corpo. Isso é muito normal, é alucinação induzida. É como um sonho acordado, extremamente fácil de se fazer. Não tem nada de espiritual. A gente consegue ver você se imaginando um milho e se sentindo um milho balançando no vento com a maior facilidade do universo. Isso é muito fácil. A gente consegue fazer você voltar 3 vidas atrás, que nunca existiu? Consegue. A gente consegue fazer progredir 15 vidas pra frente que não aconteceram? Consegue também. É pura imaginação, é maior bobagem. Meu amigo, minha amiga, meu amigos, qualquer coisa é possível de ser vista com alucinação induzida. Eu já contei pra vocês outro dia, da vez que eu... Não tem nada demais, isso aqui não foi o dia mais impressionante. Só quero dizer que qualquer coisa é possível. Mas que eu induzi a Ellen, que participou de vários vídeos meus da Sugestão Católica, a alucinar vendo uma vaca rosa gigante dentro do vagão do metrô. Ela era maior do que o próprio vagão, mas a imaginação dela, do jeito que eu pedi, conseguiu dar um jeito de colocar uma vaca maior do que o vagão dentro do vagão. Qualquer coisa serve, qualquer besteira. Se a pessoa tiver um viés de quem acredita nisso, aí que ela confia mais ainda, a expectativa sobe e ela vai começar a ter alucinações que explicam, ou seja, na verdade ela está inventando explicações na hora, para alguma doença que ela teve. Eu nasci com um sopro no coração. É porque, na vida passada eu tô vendo, bateram no meu coração. Eu tenho uma dor na perna que não explica. Na vida passada eu enrosquei a perna no... É só a maior besteira do universo. A pessoa inventa. As nossas alucinações, às vezes, preservam alguma lógica interna delas mesmas, tá? Elas têm um código de lógica que não tem lógica para a pessoa, mas a alucinação é coerente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem transtorno bipolar, que de vez em quando ela alucina. Ela alucina até olfativamente. Essa eu consegui tirar na conversa. Mas teve uma época que ela estava usando o computador de onde ela trabalha, olhando o monitor aqui assim, e começou a alucinar. Vocês lembram daquele pop-up do MSN que subia no cantinho assim? Tipo, Vivi acabou de entrar, João está online. Lembra disso? Então, isso não existe mais. Ninguém mais tem MSN assim. Ela começou a ver pop-up de MSN subir, aparecer no monitor. Aí você me fala, mas se a alucinação, se a projeção dela não misturava, aquilo não era transparente, não passava, não borrava do monitor, não acontecia fora. Não! Acontecia bonitinho, dentro dos limites do monitor, no lugar perfeito. Ela podia se mexer que continuava lá. 1000 vezes mesmo, eu coloquei alguém para conversar com Nossa Senhora por alucinação, ou por um anjo. Eu consigo colocar o Mike Tyson aqui, Nossa Senhora das Graças aqui e o Steven Spielberg dando o roteiro na frente. Eu paro de falar para a pessoa o que vai acontecer na alucinação. Eu digo, Steven, vai na sua frente, ele vai contar para você o que vai acontecer. Ela fica olhando para ele assim, e a coisa vai acontecendo. Ela vai me contando, que engraçado, ele tá falando para eu fazer... ele falou que eu ia ver a Sheila Carvalho. Tô vendo. É besta, é besta. Gente, qualquer um pode fazer isso em casa, é algo totalmente esdrúxulamente besta, é muito comum, muito simples, não envolve riscos, embora o sintoma pareça como algo de doença, não é. Termina a alucinação, retira a sugestão, tudo normal de novo e todo mundo acha engraçado. Não tem perigo, não tem problema nenhum. Mas se você vai num centro espírita, ou se você até vai na RCC lá, Encontro com Jesus, vem passear no meu passado, tudo a mesma coisa. A pergunta que a pessoa não fez, mas poderia ter feito é: dá para se lucrar? Algum resultado terapêutico disso? Vou até deixar a pergunta melhor. Se eu for num centro espírita chubrega e fizerem uma regressão em mim, eu posso sair de lá com algum problema meu psicológico, emocional resolvido? Pode e é frequente. Simplesmente porque modifica o caminho neural. Ressignifica. Com uma mentira? Sim, ressignifica. Ou você acha que todas as pessoas que se dizem curadas miraculosamente por Jesus no retiro, eu vi, ele chegou, tocou meu coração, vocês acham mesmo que Jesus desceu, foi lá e fez isso? Você pode ter esse lucro terapêutico de vários modos, até na macumba, nem no satanismo isso aqui é totalmente impossível. É um fenômeno fisiológico sendo aproveitado por alguém que causou uma mudança de caminho neural e a coisa não funciona mais como funcionava antes. Simplesmente isso. Bom, aqui a gente criticou a regressão a vidas passadas, né? E falou um pouco de outro tipo de regressão. Mas é isso, qualquer pergunta, deixa aí. Agora nasce uma pergunta X que você deve ter ficado pensando.
no story passado. Caramba, mas se o negócio era mentira, como é que foi curado? Como é que alguém pode ser curado pela mentira, se geralmente é a verdade que cura? Será que mentiram para a pessoa? Será... Parece difícil essa pergunta? Você acha que eu vou ter problema em responder? Não vou. Essa pergunta é muito fácil. E a resposta dela, na verdade, é o que eu aplico em todas as sessões com as pessoas. Melhorar a visão delas a respeito de um problema. Mais da metade das pessoas chega à conclusão de que o problema que elas estavam tratando comigo não existe, por isso elas não sentem mais ele. Bom, mas se ele não existe, como é que então ele existia? Má interpretação, delírio de interpretação, exagero. Simplesmente isso. Quando você corrige a visão da pessoa, você corrige o jeito torto dela lidar com um problema que pode ser real e pode não ser. O problema não é o problema, é o que você sente olhando para ele. Eu não entendi. Como assim o problema é a minha visão sobre o problema e não o problema propriamente dito? Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Vou pegar problemas concretos, ok? Uma criança doente, que tem uma doença incurável, ou que pelo menos não se encontra solução para ela. Aí a mãe, o pai, vem me procurar porque tem um conflito emocional com aquilo. E o problema é verdade. O conflito emocional é uma interpretação do problema. Uma pessoa que acabou de perder um ente querido. Uma pessoa que perdeu o namoro. Uma pessoa que ficou viúva. Uma pessoa que sofreu um acidente. Beleza. Eu posso perguntar para qualquer uma dessas pessoas, em qualquer um desses casos. Existem pessoas que passam pelo mesmíssimo problema seu, no mesmo contexto que você vive? Existem. Milhões. Sempre existiram e sempre existirão. Ok. Existem aquelas que, passando por esse problema, ficam muito menos pior do que você ou muito melhor do que você está? Sim, existe com certeza. Existem pessoas que ficam exatamente igual a você, pensando igual, sentindo a mesma coisa, na mesma intensidade, o dia inteiro, ou nesses momentos que... Existe? Claro que existe. Existem pessoas que com o mesmo problema e o mesmo contexto de vida seu, sente muito mais do que você, fica pior do que você? Existe. Onde está a diferença? A diferença está no pensamento, nas conclusões a que se chega e no modo através do qual você se situa dentro da coisa. O problema está fora de você, não está dentro. Tanto que o problema que está fora, geralmente, eu nem interfiro. Às vezes eu dou uma dica, às vezes eu sei alguma coisa, indico outra pessoa, dou vários conselhos como amigo, não como profissional psicoterapeuta. Minha missão não é essa. Exatamente, não é. É cuidar da visão que ela tem do problema. Quando essa visão ela é ajustada, quando ela é mexida de qualquer maneira, a aflição, a angústia, a depressão, a ansiedade, automaticamente é remodelada. Para mais ou para menos. É por isso que a pessoa sai com resultado na primeira sessão, porque é ajustada a visão. Quando a pessoa concorda comigo que existem pessoas que sofreram a mesmíssima coisa, têm o mesmo contexto de vida, a mesma dependência do ente querido, da situação tal, mas que fica melhor, que fica pior, etc. Concorda comigo que se o problema é igual, a diferença está no pensamento e no jeito de ver? A pessoa diz de boca cheia, sim, é verdade, eu nunca pensei nisso. Todas dizem isso, eu nunca pensei nisso. O primeiro exercício que eu jogo é: você conhece alguém que fica melhor do que você? Conheço. Ou que ficaria? Conheço. O que você acha que ela estaria pensando agora perante isso? Quais são as coisas que ela pensa na cabeça dela? Por quê? A depressão, não em todos os casos, mas na maioria. Na ansiedade, em quase todos. O que determina o seu estado depressivo, aflitivo, é o que você está pensando. Quando você para de pensar, quando você entra em outra coisa, aquilo passa. Quando você lembra, volta. Então, a gente não está falando de uma pessoa que vai ficar esquecendo. É o outro jeito de ver que você não tem. Muita gente vai falar de causa, né? Que é trauma, que é uma lembrança, que é uma coisa ruim e tal. O que faz você sentir mal nunca é diretamente um fato, um trauma. Não é. Não é. Nem que seja a morte de alguém, nem que seja... Não é. Não é. O que faz você se sentir mal emocionalmente, em matéria de ansiedade, tristeza, angústia, é a ação do sistema nervoso simpático. Pode acontecer todas as desgraças ao mesmo tempo. Se não tiver ação simpática, você nem sente a desgraça. Você olha para ela e fala assim, pois é, né? Olha. Claro que o ser humano ele vai usar o simpático para essas horas. A questão é, o problema está nos momentos em que o ser humano dispara e faz uso do sistema nervoso simpático sem precisar. Sem precisar. Uma conclusão errada, uma coisa que você achou que alguém fez pra você, ou falou de você, ou pensa de você, e você não tem a menor prova, você nunca perguntou, você não sabe, mas você acha que ela fez e tá pensando, dispara o simpático o dia inteiro, e você me procura. E uma pessoa que geralmente tá deprimida, ansiosa e tal, ela fica disparando o próprio simpático, mas ela não sabe disso. Tanto que quando eu explico, já melhora na hora.
E o disparo já é bem mais difícil de ocorrer. Até porque se ele for ocorrer por um pensamento que ela já tinha, que ela está tendo há muitos meses e tal, ela reconhece, opa, não é o que eu estou sentindo, ok, não gosto do que eu estou sentindo, esse é o sintoma. Mas isso aqui não é a minha alma, não é a dor na alma, não é diabo, não. Isso aqui é o disparo simpático, porque eu estou pensando algo que eu não gosto. Ah, então eu tenho controle dessa bosta. Então deixa eu fazer outra coisa, vamos ver se o seu simpático para. Ela vai e para. O problema se torna nada impressionante, totalmente desinteressante. E ela consegue lidar com ele no limite do real. Ou seja, o viés mentiroso ou exagerado, que é com que ela tratava o problema, foi trocado pela realidade. Mas no retiro carismático, você pode trocar o seu viés também por Jesus está na frente e eu não preciso mais me preocupar com nada. Se você se convencer disso, não dispara o seu simpático, está tudo bem. Mário, eu gostei do exemplo que você deu, mas eu quero entender melhor isso aí. Explica de outro jeito. Vamos lá. Explicar de um jeito que todo mundo vai entender. Pensa que você teve um problema. Claro que você teve algum problema que te deixou angustiado, deprimido, ansioso. É claro que teve. Aí aconteceu um problema no dia tal. Agora já faz 10 dias que ele aconteceu. No 10º dia, você está com angústia de 0 a 10, está em 7. No dia seguinte, você fica com angústia em nível 8. No dia seguinte, sua angústia está 2. Você mal lembrou, foi fazer outra coisa. No outro dia, você não lembrou do problema. No outro, voltou a angústia 9. Como é que você pode se sentir muito mal, meio mal, neutro, nada mal, e o problema, ele é a causa do problema, se ele é verdade que ele é a causa, se ele é estático? Ele já aconteceu, ele não está piorando nem melhorando. É você que melhora e piora perante a memória dele durante os dias. Ou seja, o problema é você, não é ele. O seu problema não tem causa. Ele tem uma fonte de inspiração que você mesmo usa, que é o evento. Você se inspirou no evento e fica pensando sobre ele e do seu pensamento nasce, brota o mal-estar. Quer mais um exemplo? O cara te chutou dia 10 de maio. Aí no dia 15 de maio estava pensando, pô, como era bom, como era maravilhoso, por que fez isso comigo? Esse pensamento, pensando isso o dia inteiro. Seu nível de angústia, de 0 a 10, 9. No dia seguinte, você recebe a notícia de que ele tá com uma pessoa que não vale nada. Você fica até com raiva e fala, pô, e não é que foi bom ter terminado? Isso no dia seguinte. Seu nível de angústia, 2. No 3º dia, você começa a pensar, será que é verdade mesmo que ele tá com essa pessoa? Será que ele não está sendo enganado por essa pessoa? Porque, poxa, ele era tão coitado. Aí o nível da sua angústia, 7,5. Percebe? O fato foi um só. Mas o seu nível de dor sobe e desce. Não tem causa. Você não está atrelado àquela causa. É o seu jeito de pensar que modula a dor. Então, um encontro com Jesus falso na Igreja Universal, um banho de arruda no terreiro, uma regressão espiritual a vidas passadas que nunca existiram, que nunca foram vidas por ninguém, num centro espírita, seja lá o que for. Se dentro daquilo que você ouve, a conclusão que você chega, muda a sua opinião no dia, e se você ficou muito convencido daquela opinião, e é mais fácil ficar convencido da opinião que você recebe nesses lugares, porque tem muito estímulo, tudo. Quando você lembra daquela conclusão de novo, que você chegou no terreiro, na missa da Igreja Carismática Brasileira, não importa onde, você lembra toda aquela emoção junto, mas é claro que é verdade, você não questiona mais, e o seu jeito de fazer a leitura do problema é trocado. E o seu problema é modulado. Ele pode ser piorado. Se você descobrir que na vida passada o seu pai, na verdade, foi quem te matou, a dramatização inconsciente, total, você pode ficar pior saindo de uma regressão dessa. Inventou e não sabia que inventou. Como pode ficar muito melhor e acabou. Tá aqui 2 casos que eu tratei vindo de terreiro. Da regressão, das visões que se tem lá. Uma pessoa... Não, esse não foi em terreiro, tá? Mesa branca, kardecista. Uma pessoa foi regredida e descobriu que, na verdade, o cara que matou e fez ela sofrer muito na vida passada, na segunda vida passada, terceira, quarta, sei lá, era o pai dela hoje, reencarnou como o pai dela. Ela descobriu isso. Sei lá que conclusão que ela chegou, meu pai não gosta de mim, meu pai quer me matar. Nunca teve problema nenhum com o pai, nada demais. Mas em casa começou a ter ansiedade na presença do pai. Âncora ruim, e o simpático estourava. Eu tive que tratar dessa pessoa. Expliquei que é tudo invenção. Uma outra coisa que aconteceu, era uma pessoa que não tinha dor nenhuma, numa perna direita, fez uma regressão espiritual e viu um cavalo dando um coice. Doeu tanto na regressão que ela passou a ter essa dor todos os dias. Depois que ela voltou do terreiro, fez a regressão, começou a ter. Eu tive que ir lá e remover com hipnose, com sugestão, a dor e explicar para ela.